Respondeu: o Senhor precisa dele, logo o mandará de volta para aqui. Então foram achar o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o defenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado no campo, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse de tarde, saiu para Betânia com os 12. Aleluia, glória a Deus. Vamos acessar em nome do Senhor. Mas amados, que o Senhor quer dizer nesta noite sobre esse jumentinho. Jesus Cristo, ele poderia ter buscado talvez um grande cavalo bonito naquele momento para entrar em Jerusalém. Jesus poderia ter escolhido talvez uma grande carruagem para entrar como rei agora em Jerusalém. Mas Jesus, ele nunca quis deixar aquele pequeno, nunca quis deixar um pequeno sem uma resposta. E aí estava o jumentinho. Por que Jesus terá que escolher um jumentinho para ali ser um grande abençoador, um transporte para entrar em Jerusalém? Porque na profecia atrás já tinha falado que entrava o rei com o jumento, e as pessoas iam estar gritando e louvando o nome dele, e assim a profecia tinha de cumprir, porque Deus, ele não olha como o homem do coração, o homem vê com seus olhos, mas o Senhor olha o que está dentro do coração. Quando Jesus, ele sabia que iria entrar naquela Jerusalém, porque Jerusalém hoje nos dias, como Jesus ainda fazia falta, Jerusalém era firmada como uma presença de Deus, era firmada como uma glória de Deus. Jerusalém estava perdendo a presença do Espírito, perdendo a presença daquilo que se chamava uma cidade, daquilo que se chamava a grande Jerusalém, que era lá a Surianta, lá no mar, representada por Deus, representada pelos seus filhos. E o povo estava esquecendo da humildade, o povo estava esquecendo que para servir o Senhor nós temos que se humilhar diante do Senhor. O povo estava esquecendo, para nós estar na presença do Senhor Jesus, nós temos que ter santidade. E os homens naquele momento em Jerusalém estavam perdendo a humildade. Quando o homem ele perde a sua humildade, quando o homem perde o seu prazer em vista de humildade, você pode ver que ele vira uma pessoa egoísta, soberba. Quando o homem perde a sua humildade, ele vira uma pessoa muito ruim, ele vira uma pessoa que não tem valor diante do Senhor, porque é uma pessoa que só pensa nele. Mas quando o homem de Deus ele tem uma humildade, não uma humildade de ser simples, talvez pobre, se não tem condição de comprar o que ele quer, ou talvez vestir uma roupa que ele gosta, mas quando ele tem uma humildade de Deus, você pode perceber, você vê que uma pessoa vive em todo lugar ela cabe, em todo lugar ela tem caminho, em todo lugar ela tem um espaço. Ou uma pessoa humilde de verdade, todas as pessoas amam porque ele tem a humildade de Jesus Cristo. Sempre diz que o seu povo buscar a humildade em nome do Senhor. Porque Jesus ele é o Senhor dos humildes. Jesus poderia pegar o melhor jumento, podia pegar o melhor, porque ele é rei daquele lugar. Ele é o rei de todos. Imagina o nome de Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém, uma entrada que só aonde ele saberia que ele ia morrer, aonde ele ia ver que os seus que ele amava ia acabar matando com ele. Aqueles que ele criou, que ele viu seu pai criando, um dia ia colocar ele na cruz do madeiro. E aquele jumentinho estava preso em Deus. O próprio Jesus informa que Deus vive na terra para louvar e busque um jumentinho alguém. Se alguém impedir alguma coisa, impedir aquele jumento, diga que eu estou mandando ir buscá-lo, que o Senhor precisa. Se o Senhor precisa de um jumento, se Jesus precisou de um jumentinho para entrar aqui em Paulo, se o Senhor usou um jumentinho para falar com Labão, se o Senhor usou
os animais da terra para mostrar. E o que ele não pode fazer com você? E o Senhor precisou de um animalzinho. Um animal seria, eu creio que muitos aqui já montou talvez um jumento, e sabe que é ruim para montar no jumento que está novo. E ali Jesus, ele senta naquele jumentinho e ele entra na cidade dele. Talvez os homens que não liam a Bíblia, talvez os homens que não estavam lendo a palavra do Senhor, os homens que não liam o Velho Testamento, os homens que não liam a palavra do Senhor, não entendiam porque o rei tinha que entrar como um jumentinho. Por que o rei tinha que entrar como um jumentinho? Está por dentro. A sua primeira entrada, muitas vezes, é simples. A sua primeira entrada, muitas vezes, é insignificante. A sua primeira entrada parece que ninguém dá valor. E como diz o pregador aí, me achei, ele fala que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, mas que a primeira, todo homem que ele é, quando ele vem depois, segundo o seu pensamento, jamais ele vai errar naquilo. Você pode perceber. Toda pessoa que ele tem um erro que ele erra. E quando Deus dá experiência para ele naquele erro, e quando ele volta, jamais ele vai cair naquele erro. E agora, da segunda casa se torna maior mesmo, gente. Agora, da segunda casa se torna maior mesmo por quê? Porque você já está experiente, você já passou, e você canta o hino da vitória, porque a glória da segunda casa vai ser maior mesmo. Porque você está com Jesus. A glória da segunda casa, você está com Cristo. Agora da segunda casa vai fazer como o nosso irmão pastor fazia. A primeira casa dele era uma casa de ruína, talvez ele estava ali, usava ali o seu cigarro, ali fumava ali o seu cigarro. Mas agora da segunda casa hoje é maior, hoje é o céu do Senhor, hoje é o céu do Senhor, hoje é o verdadeiro olha para verdadeiramente, Deus deu a nova vida e deu a nova casa espiritual, Deus levantou um homem de novo, Deus deu um novo pecado, ele foi, ele está levantando um cada vez mais, essa é a agora da segunda casa é o primeiro capítulo, e a segunda entrada triunfal vai ser maior, Jesus, a primeira entrada triunfal, que está mostrando a outra, não deu nada, somente aquele que estava ligado no povo, somente aquele que estava ligado na presença do Espírito Santo, para entender por que aqueles simples homens, porque aqueles simples companheiros, porque aqueles simples homens, talvez da roça, talvez aqueles simples homens que ninguém estava nada, estavam entrando numa cidade grande chamada Jerusalém, e aí não estava vendo porque os homens estavam adorando aquele rei dos reis, Senhor do Senhor, sabe por que, amado? Aquele que tem visão do céu, aquele que conhece o mistério de Deus, ele entende que Jesus Cristo é Nazaré maravilhoso, o rei dos reis, aquele que está do nosso lado, ele tem por sabedoria tremenda, e ele entende que o Senhor Jesus Cristo é o rei da glória, e aqueles que estavam gritando, Hosana, 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 eles estavam exaltando ao rei da glória. A primeira entrada triunfal de Jerusalém foi talvez 5 anos outros dias, e Jesus deu uma demonstração daqueles que estavam ligados, e quantos daqueles momentos que estavam ligados quando Jesus estava passando. E quantos dias que ligaram, ainda perceberam que Jesus está falando na igreja, Jesus